A paz do Senhor Jesus. Eu venho mais uma vez aqui trazer um texto poderoso com uma revelação de Deus para a sua vida. E o Espírito de Deus, ele vem a estar sobre mim e sobre você, para que a gente possa meditar junto nesse texto, que diz aqui em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos estar meditando nisso agora. Amém? Diz assim, ó: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. Olha bem, amado. Vou ler de novo. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daqueles que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Nós escapamos do pecado que está no mundo. Aí ele fala: e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver aumentado essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéril no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então aqui, o apóstolo Pedro, ele está mostrando que Deus, com o seu divino poder, nos deu tudo que nos diz respeito à vida eterna. E tudo é Cristo. Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo é tudo. Aí ele fala, ó: visto com o seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, olha bem, amado, e virtude. Pelo seu poder. A virtude representa o poder. Pelo seu poder, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Olha bem, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, e havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. O mundo hoje ainda está no pecado, porque ele não crê que Jesus tirou o pecado. Então, para quem não crê, o mundo vive no pecado. Mas para aqueles que crê, não há pecado que nos levará à morte. Porque Deus nos deu uma condição de nós fazermos parte, aqui está dizendo de uma forma muito clara, né? Fazemos parte das coisas divinas. Olha, com o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua virtude, né? Pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participante da natureza divina. Então Deus te dá a condição para você alcançar essa natureza divina. E ele está dizendo mais: e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Então, amado, é pelo conhecimento desta verdade que você pode alcançar os céus. É pelo conhecimento desta verdade que você pode adquirir esse poder. É através da palavra de Deus. Jesus, numa ocasião, falou: Pedro, tu estás limpo pela palavra que vos tenho dito. Pedro queria que Jesus desse um banho nele, e Jesus falou: não é necessário eu te dar um banho, porque vós estás limpo pela palavra. Isso não quer dizer que Pedro já não ia errar mais. Tanto que Pedro depois disso negou Jesus. Mas o que Jesus fez para Pedro, ele falou: olha, o que eu faço hoje você não entende, mas você entenderá amanhã. Quando Jesus lavou os pés de Pedro, não foi apenas um ato de humildade, como as pessoas ensinam. Foi um ato profético. O que é um ato profético nesse estado, pastor? Jesus estava mostrando que até os pecados que ele ainda ia cometer na sua caminhada, ele já estava incluído ali na cruz. Porque a Bíblia fala em Isaías, ou melhor, em Daniel 9:24, que Jesus veio para dar fim aos pecados, à iniquidade e à transgressão. Preste atenção nisso.
Então Pedro, quando negou Jesus, ele cometeu ali uma transgressão. Mas a Bíblia fala que Jesus, lá na frente, encontrou Pedro novamente. Pedro já estava desanimado, na beira da praia, voltou a pescar, perdeu a vontade quando ele viu ali que Jesus havia morrido. Ele já tinha negado Jesus, mas Jesus chamou ele ali 3 vezes. Foi porque 3 vezes ele mentiu. 3 vezes ele mentiu. Jesus chamou ele 3 vezes e perguntou: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: amo. Eu falei: então apacenta minhas ovelhas, meus cordeiros. Aí perguntou de novo: Pedro, tu me ama? E na 3ª vez Pedro abaixou a cabeça e falou: Senhor, tu sabe de tudo. Tu sabe que eu te amo. Jesus falou: então agora faz minha obra. Vai apacentar os meus cordeiros. Então você vê que Pedro teve que reconhecer, e aquele ato profético que Jesus mostrou lá atrás, é que os nossos pecados futuros, Jesus também já pagou por ele. É necessário que a gente mantenha crendo e reconhecendo. Eu costumo dizer lá na igreja: por que pregamos o Evangelho? O Evangelho é pregado para que quando cometemos alguns erros ou algumas falhas, o Espírito de Deus nos revela, e ali nós admitimos diante de Deus o nosso pecado, e Deus parta de nós o pecado, a iniquidade ou a transgressão. Suponhamos que você está caminhando para a igreja e comete um delito no caminho, uma briga, uma confusão, e na sua visão aquilo ali é normal. Por quê? Porque você acha que estava se defendendo. Mas quando você chega na igreja, o pregador está pregando o Evangelho, a palavra, o Espírito de Deus começa a te incomodar, que você tem que reconhecer diante de Deus aquele erro, aquela falha, porque você não deveria ter agido pela emoção, pela carne. Aí você vai e fala assim: ai, meu pai, pequei contra meu Deus. Aí Deus fala assim: eu aparto de ti o teu pecado, porque Deus quer que você reconheça o teu pecado. Então, Pedro teve que reconhecer o pecado, e depois de reconhecer o pecado, ele foi fazer a obra. Outra ocasião na Bíblia, Isaías teve uma visão dentro do templo, Isaías capítulo 6, e ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque vi o Senhor da glória. Porque ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Ele disse: vi o Senhor da glória. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi, ai de mim que vou perecer. Aí no momento que ele falou que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, na mesma hora Deus deu ordem a um dos serafim, que pegou com uma tenaz uma pedra, uma brasa melhor, né? Uma brasa viva do altar, no mundo espiritual, e tocou nos seus lábios e disse: purificados estão os seus pecados. Aí depois, Deus, ele escutou aquela voz: né? E agora, quem irá por nós, né? Como se diz, quem vai fazer minha obra? Que Deus, muitas das vezes, ele não quer você só porque você acha que foi chamado. Você pode também ser um oferecido. Isaías disse: você não tem quem enviar, envia a mim. Mas mesmo que você seja um oferecido, mas você primeiro tem que ser remido. Você tem que ser perdoado. Você tem que ser justificado. Você tem que alcançar a natureza divina. E Isaías pôde fazer a obra de Deus, mesmo se oferecendo, mesmo se colocando na brecha. Mas ele precisava de receber o perdão dos seus pecados. E ele recebeu quando ele admitiu. E o anjo veio, serafim, tocou nos seus lábios e disse: purificados estão os seus pecados, suas iniquidades. Aí sim, ele se transformou no maior profeta do Antigo Testamento depois de Moisés. É um dos maiores livros da Bíblia, é o livro de Isaías, é o profeta messiânico que mais profetizou sobre Cristo. Então, eu quero deixar essa palavra para abençoar a sua vida. Tome posse, porque Deus jamais vai te deixar estéril no conhecimento, para que você não se torne presa do inimigo. Amém? Presa fácil. Como diz aqui, no 2 Pedro, né, que eu li, capítulo 1, verso 8 em diante. Porque se em vós houver
e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você jamais será um estéril no conhecimento. Amém? Que Deus abençoe você. Até a próxima.